E vamos seguir aqui com nossas palestras, porque nós temos aqui uma palestrante que ela vai contar para vocês como foi esse crescimento dela para chegar aqui. E ontem ela pegou, gente, foi o quê? Ela pegou nada menos que uma premiação de R$500 mil. Não é pouco não, né? R$500 mil. E ela já combinou comigo que ano que vem não tem chance, é R$1 milhão que ela vai vir aqui. E ela vai contar aqui, vai trazer uma palestra para vocês, para inspirar vocês a continuarem, fazer acontecer. Está construindo um negócio de milhões, eu tenho certeza que vai longe. Quero receber aqui no palco Franciele, vem aqui. Que é grande de todos os jeitos aqui. Vamos fazer uma foto. Olha só, eu estou de salto, tá, gente? Fran, inspire e conte sobre a sua jornada que é tão incrível. Obrigada. O passador está aqui, para baixo, vai para frente. Você dá um pouquinho de... Pronto. Isso. Pessoal, que responsabilidade estar aqui no palco do Bora Crescer para compartilhar um pouquinho do que eu fiz para chegar no R$500 mil. E olha, já me falaram nos bastidores que depois que a gente consegue o R$500 mil, o milhão está aqui, né? Na nossa frente. E é isso que eu quero e eu acredito que é isso que vocês querem também. Fui desafiada há uns minutos antes de subir aqui a contar um pouquinho da minha história pessoal antes de falar de business. Inclusive o esposo da Aline falou, você vai falar da sua história pessoal? Eu falei, não está no cronograma falar. Você tem que falar porque as pessoas têm que conhecer você. Então vou pegar 3 minutinhos do meu tempo para vocês conhecerem da onde eu vim e depois entenderem para onde eu estou indo. Mas muitos de vocês já escutaram histórias de improváveis, muitas das pessoas que subiram nesse palco contaram histórias, são pessoas improváveis, que se consideravam improváveis, que se viam como improváveis, e às vezes a gente se sente uma improvável. Eu me senti muitas vezes. Eu me senti sem apoio da família, sem amigos do lado, sem ter para onde correr e tendo que ter força, persistência e caminhar sozinha. Do normal, hoje em dia, quando a gente vai pensar em ter filhos, conversa com o esposo, conversa com a esposa, decidem ter filhos, tudo planejado, ou enfim. Alguém aqui, algum dia, não precisa responder, mas eu acredito que alguém aqui de vocês já assistiu aquele filme em que uma criança é deixada na porta e no outro dia de manhã o casal acorda, escuta aquele barulhinho de choro, abre a porta e, meu Deus, é uma criança. Hoje em dia a gente vê isso acontecer com frequência com os bichinhos, né? Cachorro, gato, vai lá, larga no cercado. Então essa história que vocês repetidamente podem ver em filmes é a minha história. Eu fui esse bebê, deixado numa porta, uma improvável. Com 6 meses de vida, eu fui deixada na porta da casa de uma família, que olhou para aquele bebezinho e disse, meu Deus, a gente não tem condição financeira de ter mais uma criança. Eles já tinham 3 crianças naquela casa. O que aconteceu? Não tinha certidão de nascimento, não tinha registro, não tinha nada. Eles me acolheram. Só que sem ter condição financeira, eles pediram ajuda para os vizinhos. Na mesma semana, o enxoval do bebê estava pronto. Tinha roupinha, tinham o que comer, tinham o que beber, os vizinhos todos abraçaram a causa. Inclusive, a minha mãe adotiva, ela mora nessa casa até hoje. Os vizinhos lá da rua, um é padrinha, um é madrinha, a outra é tio, é tia, é vô, é vó, porque todo mundo me adotou lá na rua. Então, assim, eu recebi de berço a criação de várias pessoas. No último Bora Crescer, que foi meu primeiro, que com condição financeira eu consegui estar, eu me conectei com uma pessoa aqui que também veio de uma família de adoção. Era um rapaz. E ele falou em público para todos que ele se sentia rejeitado pela história dele. Eu peguei no microfone e falei para ele que eu falo para mim todos os dias. Não é sobre rejeição, é sobre escolha. Se você está aqui hoje, podendo se conectar com pessoas, conversar com pessoas, é porque você foi um escolhido para estar aqui. Todos nós somos escolhidos. Pensa, gente, entre milhões de espermatozoides nós estamos aqui. Então a gente
gente já venceu a primeira batalha, que foi a mais difícil, que era chegar lá. Então, por que a gente procrastina tanto quando a gente tem um desafio pequeno na nossa frente? A gente sempre acha que a nossa história ela é mais difícil do que a do outro. Mas a gente para escutar a história do outro. Mas a minha história ela não para aí. Só vou terminar rápido essa reflexão para vocês entenderem. Quando eu tinha 23 anos, meus pais adotivos me chamaram para uma conversa e falaram para mim: filha, agora já deu. A nossa missão de pai e mãe se cumpriu. Você precisa seguir o seu rumo. Os meus pais, com os 3 filhos que eles tinham, eles criaram, educaram as filhas mulheres para ser ótimas donas de casa. Minhas irmãs são ótimas donas de casa, boas esposas, tiveram filhos, só que eu não consegui vir na mesma linha de raciocínio que eles quiseram passar. Porque eu quis estudar, eu quis trabalhar, eu quis construir as minhas coisas. Eu sempre fui enérgica, eu sempre fui diferente dos meus irmãos. Só que meu pai dizia: a gente não tem como te pagar uma escola particular, a gente não tem como te colocar numa faculdade, porque a gente não tem mesmo. Eu sempre quis ter 2 graduações, porque eu tinha dúvida, ou administração ou contabilidade. O que eu fiz? Estudei. No primeiro ano do ensino médio, eu já estava passando no Enem. Quando foi para me inscrever na faculdade, meus pais me levaram para a praia e perdi a inscrição do ProUni, porque eles falaram que filha deles não ia estudar. Filha deles ia casar, ia ter filhos, ia seguir o espaço das irmãs. Então eu sempre tive que lutar contra as coisas que aconteciam ao meu redor, mas com muita gratidão, porque eu fui escolhida. Então, mesmo com esses comportamentos deles, eu amo eles, amo de paixão. O último suspiro de vida do meu pai há 2 anos atrás foi segurando a minha mão. Ele pôde sentir essa energia junto comigo. Ele tinha mais 3 filhos, mas quem é que estava lá? Era improvável. Era a menina que eles diziam que não ia dar em nada. Então a nossa vida, ela é moldada com aquilo que a gente quer que aconteça. Porque se a gente quer, a gente faz acontecer. Porque se eu estou aqui falando para vocês, se eu conquistei o faturamento de R$500 mil, é porque eu fiz acontecer. Eu quis estar. Eu criei as minhas oportunidades. Então, falando um pouquinho de mim, vou atualizar vocês. Opa! Tem alguém mexendo aí, não sou eu, gente. Hoje, agora a gente abre uma lacuna, né? Para quem eu sou hoje. Eu sou empresária, então hoje eu administro 3 negócios. O R$500 mil ele veio apenas da educação financeira, desde o momento que eu iniciei com a Aline Swalper, mas eu também estou ingressada no mundo da tecnologia, que eu não consigo fazer uma coisa só. Sou instrutora do Sescope, sou professora de pós-graduação, palestrante internacional, porque através do Merak eu tive a oportunidade de me conectar com pessoas dos Estados Unidos. Escrevi um livro esse ano, lancei ele em São Paulo. Sou graduada em Ciências Contábeis e cursei até a 6ª fase de administração, porque eu sempre quis ter 2 graduações. Só que eu não tinha condição financeira e meus pais pediram para eu ir morar sozinha. Foi aonde eu me endividei, me perdi toda, fui estudar e fiquei com a Aline para aplicar na minha vida. Enfim, aqui, como eu não podia ter 2 graduações com o ProUni, com a bolsa, eu pausei a administração e concluí Ciências Contábeis, porque eu só podia gerar um certificado. Depois eu continuei, né? Especialização em Educação Financeira em BPO, porque uma das minhas empresas é de BPO financeiro, e gestão comercial, porque eu tive que aprender a vender. Como que eu quero ser uma empresária se eu não sei vender? Então eu precisei me especializar. Mas eu só consegui. Gente, tem 12 anos de experiência no mercado financeiro, que é desafiador, né? Eu superei os desafios para chegar no R$500 mil. E como que eu comecei a superar esses desafios? Superar o medo. O que é medo para vocês? Defina medo em uma palavra. Bloqueio. Barreira. Como? Trava, né? O medo ele trava. Mas eu entendo e eu ensino inclusive para os meus clientes que o medo ele é apenas isso aqui. Por que uma criança tem medo do escuro? Tranca uma criança no quarto e apaga a luz. Desespero pega. Por que ela tem medo? A gente entende como medo. A imaginação. O pensamento dela vai longe. Vai sair um bicho debaixo da cama, vai entrar uma cobra pela janela, o bicho não vai me pegar e eu tô aqui sozinho, cadê meu pai e minha mãe?
medo, ele é imaginação. Ele trava porque a nossa mente trava. Nós somos os nossos maiores sabotadores. A gente se sabota todo dia. Todo dia a gente se sabota. Qual é o melhor dia para fazer dieta? Para começar a dieta? É na segunda. Se você não começa a dieta, é na segunda. Se você não treinar na segunda, não é na sexta-feira que você vai fazer. Porque o teu cérebro ele vai buscar refúgio, conforto, ele não vai querer exercício. Ele não vai querer aquilo que é difícil. Então o medo ele é puramente imaginação. E a partir do momento que a gente entende que o medo é imaginação, quando a gente tiver medo, a gente tem que voltar para dentro de nós e entender o que está me gerando esse gatilho. O que está passando na minha cabeça agora? O que eu estou pensando? O que está me travando? É puramente imaginação. A gente ouviu falar muito aqui de rede social. A gente não vai para a rede social por quê? Porque a gente tem medo. Medo de quê? Do nosso pensamento. Olha como a gente se sabota. Diante de driblar a minha imaginação, eu tive que ter coragem. Porque o R$500 mil, ele não veio lá no digital, ele veio no porta a porta. Ele veio batendo de porta a porta, ele veio da indicação, ele veio do contato de pessoas. Eu tive que ter coragem para fazer acontecer. Às vezes falta coragem. E quando falta coragem, a gente tem que estar onde? No ambiente em que nos inspire. Porque o ambiente ele transforma. Mas não só o ambiente em que a gente está inserido, com os colegas de profissão, que é muito importante, mas inclusive na nossa vida social. Quem são os amigos que a gente coloca na nossa mesa? Quais são as influências que a gente tem do nosso lado? Como que a gente está se comportando diante deles? Como que eles se comportam diante de nós? Tudo isso é ambiente. Não adianta no meu meio profissional eu estar aqui conectando com pessoas boas e lá no meu meio social eu não ter tantas pessoas boas assim que me impulsionam, que me encorajam. Às vezes a gente tem que abrir mão de muita coisa. Inclusive pessoas, para que a gente consiga prosperar, porque tem gente do nosso lado que trava, quer fazer uma coisa, a pessoa diz que não dá. Quem que gosta de ficar do lado de gente ranzinza? Eu não gosto, não tenho tempo para isso não. Só começou a reinar numa hora de tchau, tchau, vou fazer uma ligação aqui e fui. A gente não tem tempo, gente. E a gente só vai conseguir chegar lá se a gente fazer acontecer, com coragem e com pessoas que estejam ao nosso lado nos impulsionando. Só que as pessoas, elas não vão fazer por nós. Elas podem nos dar direcionamento. Mentores dão direcionamento. Mentores ensinam, encurta caminhos. Essas pessoas no nosso ambiente, ela vai encurtar caminhos. Mas quem vai executar? É nós que vamos executar. Essa frase, inclusive, o Delano citou antes, ela faz muito sentido para mim. É uma frase de Mário Cortella. Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição melhor para fazer melhor ainda. O que eu não estou entregando? Por que eu não estou entregando? Eu não estou ainda no digital porque eu não tenho um iPhone 15 na última geração, a melhor câmera, o melhor cenário. Vai fazendo uma tela branca. Eu comecei a atender no meu quarto, porque eu morava numa kitnet 5x2, apertada, dividia ainda com gambá, e eu botei uma mesinha no canto da parede, que a parede atrás de mim era branca, e ali eu atendia. O meu computador Acer maravilhosamente. Uma parede de fundo branca. Hoje eu tenho disponibilidade financeira para ter o meu espaço, mas eu não quero. Eu sou lá do interior de Santa Catarina, para ir para São Paulo levar a minha empresa, um braço da minha empresa para São Paulo. Porque eu quero rodar. Hoje eu atendo clientes no Brasil e no exterior, eu tenho clientes nos Estados Unidos e no Japão. Mas eu comecei aonde? Num quarto, dentro de uma kitnet, dividido com gambá. Porque o meu pai e a mãe me falaram que a missão deles comigo tinha se cumprido. E eu tinha que seguir o meu caminho de novo. Então eu pensei, se eu fui escolhido uma vez, eu consigo fazer, eu vou fazer. E fui. Eu era gerente da minha conta mesmo no banco, fui lá, liberei crédito, financei o carro 110%, bati o carro. E daí começou os perrengues e as dívidas. Fui chorando pro pai e pra mãe, e eles falaram, minha filha, se você for mulher para se endividar, você vai ter que ser mulher para pagar. Eu falei, ok, então eu vou mostrar para vocês que eu quero, eu posso, eu consigo dar a volta por cima. E eu dei a volta por cima de novo. Então, gente, é sobre nós. Se a gente não fizer, ninguém vai fazer. No final de tudo, e quando eu falo no final de tudo, e eu trago esse emoji, porque eu fiz muito trabalho voluntário também em hospital,
vai ouvir muitas pessoas no seu último suspiro de vida. E por ironia do destino, sei lá o que, eu pude presenciar o último suspiro de meu pai. E o que eu aprendi? Segurando na mão dele e vendo ele no último suspiro. Que lá no final de tudo vai ser você por você. E por quê? Que só lá no final vai ser você por você. Por que a gente não pega essa armadura, veste ela e faz agora? Você por você. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Então não deixa ser você por você só lá no último suspiro. Para vocês ainda terem a oportunidade de falar para quem está lá segurando na mão, nossa, eu me arrependo de não ter feito, de não ter arriscado, de não ter conseguido. Eu tinha 10 anos quando eu saí do mercado financeiro. Eu tinha uma carreira estável, um salário bom, já estava estabilizado. Eu pedi minhas contas, aí eles acharam que eu estava louca, quiseram pagar para mim um atendimento psiquiátrico, que eu estava enlouquecendo. Não, Fran, a carreira está só alavancando. Eu entrei como estagiária, saí como gerente de agência e falei, não quero. É o meu momento de empreender. Eu sou nova ainda, deixa aí, que o mercado lá fora me espera. Mas lá no final da vida vai ser eu por eu mesma. Qual é a história que eu quero contar para mim? Qual é o legado que eu vou deixar? Então, uma mensagem final para vocês fazerem hoje, fazerem agora, fazer por vocês e para vocês. Vamos aplaudir pra gente. A Fran é uma pessoa nada comum, que faz coisas extraordinárias e está fazendo muito mais. E eu acho que esse Bora Crescer foi muito inspirador, né? Porque se tem alguém que achava assim, não, mas comigo é diferente, você viu aqui quanta história diferente tem. E a Fran foi para Orlando com a gente, palestrou lá, foi para Disney na montanha-russa. Gente, minha primeira festa de aniversário surpresa foi a galera da Merak que organizou. Ela fez aniversário, a gente estava no churrasco, organizamos um aniversário surpresa e a gente não conhecia essa história da Fran. E aí ela contou com essa naturalidade pra gente, que ela foi um bebê deixado na porta de alguém. E olha só, que gigante, que mulher incrível, que transforma tantas vidas. E eu sou muito grata por fazer parte dessa história. E a Fran, ela é aquela pessoa, você for na aula, na verdade, ela não está lá. Se você for nos encontros, ela não está. Ela pode até chegar atrasada, mas na hora que ela chega, ela pega o negócio ali e fez. Cada um tem o seu jeito. Não é sobre consumir tudo, é sobre fazer o seu melhor com o recurso que você tem. Você está fazendo isso brilhantemente. Eu tenho certeza que no ano que vem eu vou te entregar a placa de $1 milhão. Já estou pronta. E estaremos de novo na Disney lá, andando na montanha-russa em 2025. Muito sucesso, cara. Ai, meu passador, não vou precisar dele agora não. Pode deixar a Bora Crescer. Eu queria que você ficasse de pé e a gente vai fazer uma reflexão. Agora você pode deixar o cisne mesmo. Já fazer uma reflexão aqui sobre tudo que você viveu aqui no dia de hoje, né? Talvez você tenha chegado aqui, eu gosto de, na hora que o pessoal está palestrando, eu não vou lá para o palco para trás não, eu fico lá atrás ouvindo vocês. E aí eu escuto algumas coisas de vocês também. E cada um chegou aqui num momento. Teve gente que chegou aqui super animado, porque ia pegar uma placa que estava esperando muito tempo. E teve gente que chegou aqui pensando em desistir. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu paro? Será que isso não é para mim? Acho que eu sou comum demais. Deve ser só para pessoas extraordinárias. Mas queria que você fechasse os olhos. E a primeira coisa que você vai fazer é você vai pensar que
imaginar mesmo cada passinho que você deu para estar até aqui. Se você puder voltar a 5 anos atrás, 3 anos atrás, quais foram os passos que você deu para estar até aqui?